Caderno Regional. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Boa noite. Em 15 meses de pandemia, perfis foram se definindo. O negacionista total, aquele que não usa máscara, vai para a festa, não usa álcool em gel. O meio termo, que sai respeitando as regras. E o extremista que não vai nem na padaria com medo da Covid-19. Em meio a tantas diferenças, tentamos entrar dentro da cabeça desses personagens para entender tais comportamentos. Essas imagens parecem, mas não são do mundo pré-pandemia. Por mais incrível que pareça, era uma quarta-feira. O local, o Ferryboat Pier, que fica na saída da balsa no Guarujá. Dá para colocar esse tipo de comportamento na conta da ansiedade? Essa psicóloga explica que não. O nosso corpo, como posso dizer assim, organicamente falando, ele não foi feito para ficar parado, ele não foi feito para ficar sem luz solar, a gente foi feito para ir para a rua, para caçar. Né? Então, assim, é uma verdade que a reclusão pode causar, sim, ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, também é possível pensar em formas de cuidar da saúde mental sem necessariamente estar numa balada com 300 pessoas. A pandemia mexeu e mexe com a mente das pessoas. Lidar com o coronavírus pensando no próximo não é fácil. Eu comecei a ir na praia, eu conhecia lugares com 10, 15 pessoas e eu me arrependo bastante disso porque depois de um certo momento eu vi que, né, em janeiro agora, infelizmente, a gente aumentou os casos e com certeza, assim, eu posso ter sido um dos culpados, apesar de não ter pego e não ter tido nenhum contato com o vírus. O que me fez continuar em casa foi realmente a preocupação com meus pais. Eles sempre me falaram, tipo, minha mãe me falou que ela era de grupo de risco e tal, que meu pai, ele tinha feito todo um esforço para poder trabalhar em casa. Então, esses dois fatores principais me fez questionar, tipo, não custa nada, quer dizer, custa, mas eu acho que eu consigo ficar aqui em casa porque eles também estão pagando um preço. Cada pessoa, né, ela vive uma mesma situação de diversas formas, né? Então, um evento traumático pode causar diversas consequências para pessoas diferentes. Então, se a gente entende que a pandemia é um evento traumático, a gente também vai entender que cada pessoa vai reagir a esse evento de uma forma única, a partir de como ela era antes. Se é uma pessoa mais preocupada com a sociedade, menos preocupada, uma pessoa mais que pensa no coletivo, uma pessoa mais individualista. Exemplos diferentes, mas com muita coisa em comum. Mesma faixa etária, classe social. Para especialista, comportamento negacionista não é uma doença, só uma opção mesmo. A gente vive uma situação de instabilidade muito grande em termos de orientação, né, do que é para fazer em relação a isso. Então, muito possivelmente, essas pessoas vão se apoiar nisso para dizer que eu posso fazer isso, porque tem fulano dizendo que pode, fulano é liberado, não está comprovado, uma questão de... A gente vai entrar em campos muito mais profundos, de negacionismo, negação de evidências científicas. Então, assim, tratamento não tem. O que a gente pode tentar é conversar, orientar e tentar ampliar o olhar dessas pessoas para um olhar mais coletivo. Né, de que tudo bem, às vezes você acha que você não corre risco, mas e as outras pessoas ao seu redor, e a questão da superlotação dos hospitais, é basicamente informação, mas assim, tratamento não é transtorno. Um novo grupo começou a ser vacinado hoje, portadores de comorbidades, síndrome de Down e transplantados. Um abraço. Foi desse jeito que a Patrícia agradeceu às enfermeiras que aplicaram a vacina. Um momento de emoção e carinho. Ela tem síndrome de Down. Para a mãe, um alívio ver a filha imunizada. É importante trazer esse público para a vacina? A senhora acha que estava precisando, estava demorando? Até que demorou um pouco, é verdade. Mas agora está mais tranquilo? Agora estou. Nessa nova fase da campanha estão reservadas mais de 10 mil doses. Iniciou a campanha para as pessoas com síndrome de Down, os transplantados e aquelas pessoas que têm doença renal crônica e que fazem hemodiálise.
A vacina está disponível nas policlínicas e nos 7 postos externos espalhados pela cidade. É necessário trazer o documento de identidade, o CPF e um laudo do médico constatando a patologia, a doença da pessoa. A vacina que está sendo aplicada é a AstraZeneca. O coordenador lembra que algumas pessoas podem apresentar reações, mas isso não compromete a eficácia da vacina. São sintomas leves e que as pessoas não podem deixar de se vacinar por conta disso. É importantíssimo lembrar que a vacinação é muito importante para a gente conter o avanço dessa doença. Quem já teve coronavírus pode sim pegar de novo. E a vacina não é sinônimo de imunidade. Por isso que os protocolos sanitários devem ser seguidos à risca. Assim é a rotina do Percival, servidor público da Câmara de Santos. Todo cuidado é pouco para não pegar de novo o coronavírus. O protocolo é esse, ou você faz isso ou você é contaminado, não tem jeito. O servidor teve a doença em setembro, já tomou as 2 doses da vacina. Mesmo assim, sabe os riscos da Covid e não facilita. Nós temos em todos os gabinetes, até individualmente, todo mundo tem seu álcool gel. Nós continuamos a utilizar a máscara. O professor Hércules, que já tomou a primeira dose, é um exemplo a ser seguido. Antes de tomar a primeira dose, estava ficando bastante em casa, usando máscara quando saí, para sair o estritamente necessário, tentando me preservar aí de aglomerações, de situações que eu pudesse ficar perto de pessoas. Então saía exatamente apenas em situações de extrema necessidade. Depois de tomar a primeira dose, eu mantive a mesma ação, né, porque ainda estamos em uma situação complicada em tudo que está acontecendo. E ao tomar a segunda dose, ainda pretendo, durante o tempo que a pandemia se estender ao nível que ela se encontra, ainda pretendo manter os mesmos cuidados, as mesmas precauções, para que a gente tente evitar ao máximo a velocidade dessa propagação da doença espalhar por todos. A infectologista Cláudia Maruyama reforça a necessidade de manter esses cuidados, mesmo após a vacinação. A proteção plena da vacina, ela se dá após 15 dias do esquema vacinal. E mesmo assim ela não protege 100%. Ainda podemos pegar as formas leves ou médias. E além do mais, as vacinas elas fazem a proteção com a produção dos anticorpos. Ou seja, quando o vírus entra em contato com o nosso organismo, ele não mata. Então ainda somos veículos de transmissão. E por ser um vírus de transmissão respiratória, podemos transmitir esse vírus através da fala, da tosse e dos espirros. E além do mais, a gente não pode esquecer que estamos com muitas variantes no país. E a gente não sabe ainda qual é o nível de proteção das vacinas das diversas variantes que estão circulando. No próximo bloco, um balanço do comércio após o Dia das Mães, com ampliação do horário e capacidade de funcionamento. Nós voltamos já. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Já faz 1 ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor.
O trabalho de muitos ficou diferente e de outros ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da Blumed. Mais tempo para os consumidores e para os lojistas. A ampliação do horário e da capacidade do comércio traz otimismo para os shoppings da região. A vitrine tem que estar impecável. O capricho é para conquistar o cliente. A loja de perfumes fica no shopping de Praia Grande. E o horário de funcionamento aqui foi ampliado em 1 hora. A expectativa é de aumento de vendas. Eu acredito que tranquilamente 20% a mais, 1 hora a mais, hoje especificamente, né, significa 20% a mais no lucro do comércio. Os shoppings estão autorizados a funcionar até às 9 da noite. Santos, Guarujá e Bertioga também ampliaram o horário de funcionamento do comércio em 1 hora. Já em São Vicente, começa a valer a partir desta segunda-feira. A flexibilização, é claro, é bem-vinda. Mas é preciso respeitar as regras de segurança da pandemia para que o comércio continue a funcionar. Se você entrar no shopping às 21 horas, você pode ficar no shopping até às 23 horas. Pode ir para uma praça de alimentação, pode ficar transitando pelo shopping. Então eu acho que isso é uma grande flexibilização e acredito que nós temos que tomar cuidado, respeitar todos os protocolos para que não tenhamos mais problemas em relação ao combate do coronavírus. Vamos manter distanciamento, vamos manter álcool gel na mão e vamos utilizar as máscaras. O gerente do shopping de Praia Grande acredita em uma retomada gradual, mas promissora. É a oportunidade do comércio recuperar perdas. Importante destacar também aqui que de 25% de limitação de restrição de clientes, nós passamos a 30%. Isso é um avanço, isso é importante, a gente tem que avançar gradativamente. Certamente o poder público se preocupa nesse momento com a vida, com a questão de saúde, mas também com a economia que não pode parar. Os lojistas ficaram muito apertados nesse momento de pandemia, da segunda onda. Alguns tiveram com seus caixas esgotados, mas agora é um momento de recuperação, de retomada e, como eu disse, de forma gradativa, avançando, quem sabe, aí com um pouco espaço de tempo até a fase azul, que é a fase onde nós chegaremos com 100% do público em circulação. E para saber os reflexos dessa flexibilização, justamente pós-Dia das Mães, eu converso agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Omar Assaf, e com o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Heitor Gonzalez. Boa noite aos dois, obrigado pela presença aqui no Caderno Jornal. Começo com o senhor Omar. Dia das Mães é a segunda data mais importante, não é, para o comércio. Qual é o balanço que o senhor faz desse ano e também se a ampliação do horário e da capacidade de público, não é, acabou ajudando no comércio? Boa noite, Irineu. Boa noite, Heitor. Olha, foi um grande alento. O comércio está pagando uma conta muito cara, foi o mais prejudicado de toda a economia. Então, para quem não trabalhou o ano passado, já foi um alento. Quero também enfatizar que foi melhor um pouco por causa dessa 1 hora a mais. Em especial Santos, que flexibilizou mais 2 horas, isso possibilitou, inclusive, os restaurantes e tudo, a poderem funcionar mais essas 2 horas de tolerância. Então, as pessoas que chegaram no shopping ou na loja até as 21 horas já puderam desfrutar das compras até as 23 horas. O que a gente pede, a gente vê que não tem lógica você reduzir o horário, porque se você possibilitasse nessa véspera do Dia das Mães o shopping poder abrir até meia-noite, até 11 horas, com certeza o movimento seria melhor e a aglomeração seria muito menor, porque as pessoas
poderiam se espaçando ao longo do tempo. Mas foi um grande avanço. A gente espera que acabe logo essa fase vermelha, que não sai mais do vermelho, mas que pudesse já voltar para o laranja, para o amarelo, para o azul, para o verde, a gente pudesse realmente sair. A economia está muito abalada, mas foi um balanço positivo esse Dia das Mães, vista que o ano passado estávamos todos fechados. E nos bares e restaurantes, Heitor, já deu para sentir algum efeito, alguma melhora? Com certeza, como disse o Omar, nós ficamos o ano passado, já estávamos fechados no Dia das Mães há 40 dias aproximadamente, e uma loucura sem igual, a maioria dos restaurantes aprendendo ainda a fazer o delivery, poucos restaurantes tinham essa habilidade, e óbvio, esses se saíram muito bem, mas na sua grande maioria não sabiam ainda lidar com o delivery. E tivemos, me lembro, como se fosse hoje, milhões de problemas, as entregas não conseguiam ser feitas, atrasos inúmeros, né? E desta vez, sem dúvida, já abertos, mesmo com 30% de capacidade operativa, mas já atendendo presencialmente. A gente teve, em média, aí algo em torno de 38%, 40% a mais de faturamento do que o ano passado, mesmo com essas limitações. Tivemos um decréscimo do delivery, então não tivemos atrasos, não tivemos nenhum problema sério. E as mães, a gente até acabou fazendo esse mote, a mãe ficaria feliz ou tanto indo ao restaurante ou fazendo um delivery, né? Qualquer uma das duas a deixaria satisfeita. E nos hotéis, houve alguma modificação, um aumento de reservas, Heitor? Não teve. Na verdade, a gente teve um tempo péssimo, né? Sexta-feira e sábado já se sabia que teríamos uma entrada de frente fria, como aconteceu. A gente até achava que se chegasse ao domingo poderia prejudicar. Graças a Deus, aí São Pedro deu um alento para as mães e todos puderam sair e comemorar com muita segurança nos restaurantes, obedecendo todos os protocolos, que realmente isso é o que importa. Como disse o Omar, há 14 meses eu e o Omar brigamos pela mesma coisa, horas. A gente quer trabalhar 24 horas sem aglomeração. Isso que esses centros de contingência têm que se conscientizar de uma vez. Já passou muito tempo para se conscientizar disso. Quanto mais horas, menos aglomeração, menos problemas, menos contaminação. Parece que as autoridades têm dificuldade em entender isso, né? Parece que já é senso comum isso, né? De que se aumentar as horas, obviamente você vai diminuir a aglomeração. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que eu faço agora é para os dois, o que esperar daqui para frente? Começando pelo Omar. Por favor, Omar, o que esperar daqui para frente? Olha, a gente tem uma esperança muito grande. Você falou bem, Irineu, é um bom senso. Não estão aprendendo. Eu acho que a ciência está dando uma bola fora. Eu acho que poderiam estar os cientistas, os médicos, vendo qual é o melhor tratamento para cada vez aprimorar mais, porque o vírus também, ele não é linear, ele está mudando. Eu vejo que no começo foi colocado que aumentar o horário era melhor, depois você regride de uma forma que não tem cabimento, diminui o transporte público, continua lotado, nas lojas ainda é o melhor lugar seguro. A gente só espera uma coisa, que não volte a fechar, o comércio não aguenta mais, nós já tivemos mais de 10% das lojas fechadas e, infelizmente, mais outros 10% vão fechar porque estão em situação falimentar. Então, a gente espera que a economia retorne. Nós temos uma grande expectativa agora que começou o pagamento da ajuda emergencial. Isso não vai ser a mesma injeção do ano passado, mas é uma injeção razoável. Existe também aquela compensação de você poder deixar o funcionário em casa e o governo federal vai estar pagando. Ao mesmo tempo, vai entrar agora também o 13º dos aposentados, é mais uma injeção de anos da economia. Então, eu acho que temos tudo para tocar. Essa foi a primeira data festiva que a gente comemorou. Logo, logo a gente tem o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, tem aquela pequena temporada de julho também, que é importante. E o mais importante de tudo, a gente espera que a vacinação avance violentamente para que a gente já comece a ter uma imunidade de rebanho, mas não podemos esquecer a coisa mais fundamental. A Baixada vive do turismo. Eu arrisco a dizer que mais de 10% a 15% da renda da Baixada e do movimento da Baixada vem do turista. Em alguns setores, até muito mais. Então, a gente precisa que o turista volte.
A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de viajar para o exterior hoje. Então, a Baixada é um lugar barato, acolhedor. Todo mundo gosta de vir para a Baixada, mas a gente precisa que haja essa flexibilização para as pessoas voltarem a usar as praias, voltar a usar os hotéis, consumir na nossa região, para que a região volte a se recuperar. A gente tem mais de 54 mil desempregados na região, isso é um número muito grave, muito grande, que a gente precisa que eles voltem a trabalhar, as lojas voltem a funcionar, gerando emprego, e a gente comece, de passo em passo, retomar o normal, que nunca mais vamos retomar, mas que o objetivo é tentar voltar ao normal. Heitor, o que esperar daqui para frente? Bom, para não ser repetitivo e não repetir tudo que o Omar falou, que realmente está perfeitamente correto, eu vou dar algumas informações a mais. Na verdade, nós temos que nos preparar exatamente como aconteceu na primeira onda. Se todos se lembrarem, setembro, outubro, novembro, tivemos momentos históricos no nosso comércio e no nosso turismo, né? E principalmente, óbvio, na área de hotéis, bares e restaurantes. E isso, sem dúvida nenhuma, vai acontecer novamente, né? O chamado turismo de curta distância, ele vai operar. Na verdade, as viagens para o exterior, muito provavelmente, só voltarão a acontecer em sua normalidade a partir do ano que vem. Este ano ainda não acontecerá. Teremos barreiras, infelizmente, na Europa, e teremos barreiras nos Estados Unidos que dificultarão a viagem dos brasileiros para o exterior. Isso, infelizmente, é ruim aí para as companhias aéreas, para as empresas de viagem, mas para nós, na Baixada, é muito importante. Como o Omar disse, eu me atrevo a ser um pouco mais austero que ele, eu acho que 33% da nossa economia, ela vem do turismo direta e indiretamente. Então, com esse turismo de curta distância, nós teremos nossos restaurantes, bares, hotéis, comércios, supermercados, todos funcionando 10% a 20% acima do seu normal para essa época do ano. E isso vai fazer com que a gente, aos poucos, recupere um pouco dessa catástrofe que nós sofremos nos 14 meses. Foi muito duro. Eu acho que vou escrever um livro depois para dizer o que foi manter um comércio de pé 14 meses com as loucuras que nós vivemos. Heitor Gonzalez, presidente do Sindicato Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, muito obrigado, pela entrevista. O Mara Abud Assaf, presidente do Sindicato Comércio Varejista, também, muito obrigado, pela entrevista dos dois, e uma boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite, Heitor. Fiquem com Deus. Com o avanço de uma frente fria, a previsão para os próximos dias é de ressaca no mar em toda a Baixada Santista. E ao vivo, a repórter Andressa Lara tem mais informações. Oi, Andressa, boa noite. Boa noite, Ireneu. Boa noite a todos. Além do aumento no nível do mar, a previsão é de ventos intensos já a partir de quarta-feira, o que deixa a região toda em alerta. Mas quem vai explicar mais sobre o assunto é o técnico de laboratório do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, Matheus Ruiz. Matheus, boa noite. Apesar desse aumento no nível da maré, isso não influencia no tamanho das ondas, não é mesmo? Isso mesmo, Andressa. A previsão é de mar pouco agitado, então os modelos numéricos do NPH Unisanta indicam onda entre 1 metro e 1,70 m na região da Baía de Santos, entre quarta e quinta-feira. O risco mesmo fica em relação aos alagamentos? Exatamente. Esse é um evento que ele será marcado por uma sobrelevação do nível do mar. Então nós teremos sobrelevações da ordem de 60 centímetros em relação à tábua de marés. E as nossas previsões indicam um nível do mar acima de 1,90 m aqui na região da Baía de Santos. Isso na tarde de quarta-feira, por volta de 3 da tarde. E na quinta-feira, pela madrugada, às 3, e também por volta das 3 da tarde de quinta-feira. Maré de 1,90 m na Baía de Santos. Já no interior do estuário, essa amplificação da maré será ainda maior, então nós teremos previsões de marés acima dos 2 metros no interior do estuário, para os mesmos 3 picos, ou seja, para a tarde de quarta-feira, às 3,
manhã e tarde de quinta-feira, às 3 da manhã e 3 da tarde, respectivamente. E o alerta fica para as embarcações. Isso, nós entraremos em um estado de atenção, né, por conta do Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações, por conta da maré. O nível do mar é entre 1,80 m e 2 metros na região da Baía de Santos. Então, isso caracteriza aqui o estado de atenção. Ok, Matheus, muito obrigada, boa noite. Irineu, voltamos com você. Obrigado, Andressa. Vamos conferir, então, como fica a previsão do tempo para amanhã. Em Santos, o dia amanhece com sol entre nuvens e não chove em nenhum período. A máxima será de 30 e a mínima de 18 graus. Em Guarujá, o dia também será estável. As temperaturas devem ficar entre 18 e 30 graus. A terça-feira será parcialmente nublada em Cubatão e não há previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus. Em São Vicente, o dia também amanhece parcialmente nublado e continuará assim. As temperaturas vão ficar entre 21 e 32 graus. Haverá predomínio de sol em Praia Grande, máxima de 30 e mínima de 18. Em Mongaguá, as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus e o dia será ensolarado, sem previsão de chuva. O IBAMA multou em 12 milhões e meio de reais o hipermercado Carrefour em Santos pelo vazamento de óleo diesel de um gerador do estabelecimento que aconteceu na semana passada. O combustível invadiu o Canal 6 e chegou ao mar, mobilizando as autoridades ambientais. Mais de 4 mil litros de água foram usados para lavar as galerias e tirar todo o óleo diesel do canal. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. No próximo bloco, as últimas informações do Santos, que decide amanhã seu futuro na Libertadores contra o Boca. Até já! Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Taxa de condomínio cara e inadimplência no seu prédio? A portaria remota Safer aumenta a segurança no controle de acesso do seu condomínio e reduz até 70% dos custos de portaria. Isso mesmo, até 70%. Mensalidade a partir de R$5.000, sem taxa de implantação. Faça como centenas de condomínios na Baixada Santista. Ligue agora e saiba como contratar a Safer Portaria Remota. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários. Futebol. Depois de escapar do fantasma do rebaixamento no Paulistão, o Santos agora mira a Libertadores. Amanhã, às 7h15 da noite, na Vila, o Peixe enfrenta o Boca Juniors em partida decisiva. A principal esperança do Santos em seguir na competição vai estar sentada no banco de reservas. Foi por pouco, mas o Peixe escapou daquela tão temida palavra, rebaixamento. Na tentativa de deixar para trás essa primeira fase do Paulistão, o Santos anunciou hoje novo técnico, Fernando Diniz. Acredito que a minha chegada, ela chega até num momento importante para o time, importante, na minha opinião, para ver do que os jogadores são capazes. Ontem foi um dia especial, principalmente para os jogadores jovens, que eles foram testados, um dos jogos mais importantes da história do clube.
eles responderam de maneira muito positiva e já falo aqui que eles estão todos de parabéns pelo que fizeram ontem. O molecada está jogando bem, está com confiança. Se ganhar amanhã do Boca Júnior, a tendência é pegar mais confiança e a molecada vai subir, porque tem uns moleques muito bons, muito talentosos, né? Eu vejo nesses jogadores novos do Santos uma semelhança com o tipo de jogador que ele gosta de trabalhar, que agrega velocidade, disposição e são jogadores de nível, que tem bom nível técnico. O Diniz é um técnico que encoraja muito os seus atletas, né? Então a questão da saída de bola curta, que muita gente critica, ela não tem só a ver com um estilo de jogo, mas também com um encorajamento do atleta para que ele possa usar todas as suas valências dentro de campo, né? Isso é importante, porque o jogador que se esconde, ele se esconde porque o técnico permite. A gente pode fazer uma viagem no tempo rápido e voltar ao tempo do Jorge Sampaoli, né? Ele chegou ao Santos e ele fez jogadores que eram medianos no cenário brasileiro, como o próprio Marinho, virarem grandes jogadores. Por quê? Porque encorajou esses atletas a partirem no 1 contra 1, a darem dribles, a chutarem no gol. E isso vai acontecer com o Fernando Diniz e alguns jogadores que o Santos tem no elenco, porque ele consegue deixar o jogador à vontade para fazer aquilo que ele melhor pode dar ao time. Boa sorte para o Peixe, né? A edição de hoje termina aqui. Continuem com a nossa programação. Tenham todos uma ótima noite. Eu volto amanhã. Tchau. Caderno Regional. Apoio Laboratório Célula Mater e Blue Med Saúde.